Ok, voltamos. Ok, gente. Estão me ouvindo? Vamos. Ótimo. Uhum. Muito bem, gente. Deixa eu colocar aqui fazer projeção para também não ficar sem nada. E aí eu vou aqui para a gente poder conversar. Que bom, gostei muito dos trabalhos, viu? De vocês, do que, diante do que a gente tinha de fato. Espera. Para poder, né, para a gente trabalhar, eu acho que vocês se esforçaram, vocês tentaram, né, diante das possibilidades, atender ali o que a gente queria. Então, eu agradeço a todos vocês, tá? Pela dedicação, que eu acho que isso é muito importante nesse momento, né? E assim, com as imagens, com que vocês enriqueceram, com que vocês mesmos, né? Diante das limitações, vocês buscaram aí atender a expectativa, a realização de um trabalho, entrar em contato. Então, acho que nesse momento é o que mais eu posso esperar e querer isso, tá? Então, agradeço a cada um de vocês. E eu tava, na hora que vocês estavam apresentando, eu tava imaginando, porque eu sempre gosto, né, de fazer em relação ao que vocês mandaram, dessas imagens que a gente tem aqui da live, do material de vocês, e para poder falar, né, da apresentação de vocês aí, até colocar no Instagram. Eu queria fazer um convite, até para poder diversificar em relação a algo que a gente já fez, e muito em virtude, porque nós estamos muito ausentes, né? Eu acho que quer queira ou não, todos nós. Não é à toa, a gente não quer de fato estar com saudade, tem que com saudade mesmo. Se a gente pudesse se encontrar, ter ali, estar próximo, se abraçar, então ia ser excelente, né? Enfim, mas se vocês puderem, me mande uma foto de vocês, tá? Tipo 3x4, uma foto pequena de vocês, porque se vocês toparem, eu podia fazer com imagens, né? Sempre recolho imagens de todos os trabalhos, para todos estarem representados, e eu coloco o rostinho de vocês ali, tá? Nessa divulgação da publicação, da apresentação de trabalho de criptógamas, tá? Então fica aí o convite. Se vocês puderem fazer isso, e hoje é segunda-feira, se vocês puderem me enviar até o máximo quarta-feira, ia ser ótimo, porque aí realmente eu ia fazer isso, um trabalho com imagens publicadas, né? Tiradas dos trabalhos de vocês, de todos os trabalhos, e o rosto de vocês ali, né? Para a gente estar mais próximo, para a gente se fazer presente de alguma forma. Enfim, então fica aí o convite. Quem quiser e puder, pode ir no próprio ou o WhatsApp da disciplina, ou no WhatsApp privado também, né? Como queiram, tá bom? Quem puder fazer isso, eu acho que vai ser super legal. A gente se coloca presente, né? Participativo nesse momento em que a gente, na verdade, está se reinventando, né? E com certeza oportunidades nós teremos aí para a gente poder construir muito mais outras coisas a respeito, inclusive, da própria disciplina, e presentes e juntos e vivenciando as coisas, né, juntos. Tá bom? Então, quem puder, não deixe de me encaminhar a foto para que eu possa fazer essa construção do trabalho, divulgação da apresentação de vocês, tá bom? A gente também tem que valorizar, porque nesse momento, apresentar trabalho, ainda mais da maneira como vocês, né, que é ir no local, que é tirar foto, que é pôr a mão à massa, respeitando as limitações, mas fazendo isso, acho que a gente tem que mostrar que vocês fizeram, tá? Então, me mandem, eu arrumo isso aqui para a gente divulgar e eu vou solicitar para a gente colocar no Instagram da faculdade, tá bom? Então, isso. Então, vamos combinar até quarta-feira, tá? Porque aí na partir da quinta eu já começo na construção disso, e aí a gente define, eu já defino aqui, porque quem não mandar também eu vou imaginar que é porque não quis, né? Ninguém, eu não posso de forma alguma obrigá-los, tá? Mas quem puder,
vai ser ótimo, né? Para a gente poder estar ali e mostrar que a biologia está trabalhando e que a biologia ela tem entusiasmo com aquilo que a gente gosta, né? Então é um prazer, se vocês puderem. De qualquer forma, as imagens, os trabalhos de vocês, eu vou divulgar para todo mundo saber que a minha turma está trabalhando, tá bom? E que é sempre um prazer trabalhar com vocês. Bem, vamos. E aí, para a semana que vem, tem outras imagens, né? Imagens aí quentíssimas do que vocês têm realizado aí. E vejamos aí as discussões, os resultados que eu tenho acompanhado nos bastidores e que é muito legal, tá bom? Quero ver. Procurem aí explicação para os acontecimentos, para aquilo que está ocorrendo com vocês, com os experimentos, né? Eu acho que é isso que é bom, por isso que é gostoso prática, tá bom? Bem, ok, Daniel? Quer comentar alguma coisa? Eu descobri que eu não sirvo nem para plantar feijãozinho. Será que não? Às vezes o problema não é esse, não. Não é uma situação de problema, não. É uma questão de experimento. Eu acho que você serve sim, Daniel. Vejamos, é só verificar, sabe por que está acontecendo essas coisas, tá? Bem, mas semana que vem a gente vai observar, e aí semana que vem a gente vê as fotos, vê as construções aí de vocês. Tô curiosa para poder ver. Enfim, então vamos, tá? Então, como eu falei com vocês, nós vamos aqui dar continuidade. Eu até fiz assim para a gente, né, ter uma organização aqui dos nossos horários, tá bom? Só, logicamente, para contextualizar, afinal de contas, na semana passada nós estávamos falando, né, justamente dessa unidade 2, do reino Fung, construindo, né, justamente as referências iniciais, das quais, como eu falei com vocês, eles constituem um reino à parte em função da diversidade, né? Eles têm características que assemelham-se, sim, a plantas, têm características que se assemelham a outros tipos celulares, mas eles têm características próprias, né? Com isso, coloca-se essas espécies dentro de um reino específico, que é o que nós estamos trabalhando. E aí, o que que eu fiz? Porque eu sempre, para colocar aqui meu material, eu sempre olho, né? O finalzinho da live passada, para ver onde que eu parei e dar prosseguimento. Só que a gente parou ali no meio, numa construção. Então, eu fiz assim, ó, até coloquei aqui para vocês essa setinha, né? Esse visto, significa, são 2 ou 3 slides, tá? Que nós vimos, foi no finzinho da live passada, mas só para vocês acompanharem em termos de raciocínio, e aí eu prossegui para a gente finalizar esse assunto, tá bom? Nós estávamos semana passada construindo, falando sobre a presença das micorrizas, né? Que elas significam mesmo essa associação dos fungos às raízes de plantas vasculares, tá? Então, mostrei para vocês, chamei a atenção aqui para a presença delas, né? Que no caso, vocês podem observar essa região esbranquiçada, tá bom? E que aí eu até chamei a atenção de vocês que mais de 90% das plantas, elas apresentam essas micorrizas. Então, é uma situação, um tipo de relação que nós denominamos de uma relação simbiótica, ou seja, uma relação em que ambos, né, obtêm, tiram proveito dessa relação, tá? Vocês vão ver que tanto as plantas vasculares, elas aproveitam da presença dessas micorrizas, que aqui nessa imagem, essa área esbranquiçada, né? Porque acaba sendo uma extensão das raízes das plantas, como que essas micorrizas também aproveitam dos nutrientes que tem ali observado a partir dessas plantas. Então é algo mútuo, né? Que existe, como nós vimos, e que estão ali presentes com esse papel de colaboração, né?
e que, inclusive, se coloca ali amplamente frequente, e nós temos uma associação. Associação por quê? Nós temos mais de uma espécie, né? Nós temos os fungos e temos aqui um caso da planta, e uma interação entre duas espécies distintas, né? Podendo ali ter em conjunto um aproveitamento em relação, principalmente aqui no que se refere aos nutrientes, tá? E aqui foi quando eu apresentei para vocês que existem as endo e as ectomicorrizas, né? Que é essa terminologia endo, interno, ecto, externo, justamente do que se refere, quando a gente possa observar essas micorrizas externamente às raízes das plantas, então elas são ecto, mas quando a gente percebe, né, que elas possam estar associadas até de uma maneira mais interna, né, realmente as estruturas teciduais da planta, então a gente fala que elas são endomicorrizas, né? Então, olha só, para vocês verem, essa é uma foto em que nós temos a observação do ectomicorrízeo, né? Por quê? Eu consigo verificar aqui, eu tenho, aqui são raízes de um pinheiro, e esse espaço esbranquiçado ao entorno é a presença das micorrizas. Então, elas são ectomicorrizas. Eu vejo a olho nu, eu percebo a presença delas do lado externo das raízes, né? E essa foto, aonde que estão as micorrizas aqui? São esses ambientes escuros que vocês estão vendo, são realmente fininhos e delicados, né? Mas essa é uma imagem vista sob microscopia, essa é uma foto. Então, isso daqui, ó, está interno ao tecido da raiz. Então, por isso que nós falamos que nesse caso é uma endomicorriza, né? Porque ela penetrou. Consequentemente, a gente só consegue, de fato, identificá-la, verificar que de fato ela existe a partir de uma análise da lâmina, né? Uma análise histológica, tá bom? Então, logicamente, por isso que eu até fiz questão, porque eu acho interessante a gente chamar a atenção para essas imagens, e se a gente colocar solto, né? Só para contextualizar vocês em que momento que nós estamos, para a gente dar continuidade, né? Que isso aqui era importante da gente não passar batido e deixar sem apresentar. E aqui, chamando a atenção para aquela associação, né? Que é uma associação em que nós temos duas espécies distintas, mas principalmente porque ambas vão aproveitar, principalmente no que se refere a nutrientes. Então, cada uma aqui colabora com a espécie parceira, né? No sentido de absorção melhor de nutrientes, em que uma possa aproveitar e auxiliar a outra naqueles elementos que eventualmente ela naturalmente não teria, tá? Eu até coloquei aqui, achei interessante, é uma característica que eles colocam, tem até uma página depois, que eu até peguei mais adiante, em outra parte da nossa disciplina eu vou pontuar para vocês, que eles fazem, né, essas associações, esses desenhozinhos assim, bem pitorescos, para dar uma informação, né, para chegar uma informação de uma maneira mais leve, né, a um público diversificado. E eles colocam aqui o que eu acho interessante, que é o que a gente coloca, que é o conceito textual, né? Que na micorriza, o que a gente observa? Tanto o fungo, ele tem ganho, né, por nutrientes, como também aqui na árvore, ela também tem esse ganho, porque de fato a micorriza estende ali como uma extensão das raízes dessas plantas, né? Então, essa é a colocação que a gente tem aqui dessa relação simbiótica, né? E é interessante porque a presença também das micorrizas gera uma proteção às raízes, tá? Eles ajudam a isolar metais pesados. Então, não significa, obviamente, que eles vão proteger em 100%, mas é uma associação que
colabora, que venha a ser colaborativa e que também tem esse impacto de auxiliar e de também proteger, né? Pelo menos em parte, ajuda ali na proteção dessas raízes em relação aos constituintes ali do solo e proteção à planta, tá? Aqui, para quem tiver interesse em relação a esse assunto sobre micorrizas, inclusive na sua importância, porque ela tem uma importância agroecológica, né? Pelo que a gente acabou de falar, por essa associação que ela acaba contribuindo com as plantas, tá bom? Então, quem porventura gostar da área, quiser aprofundar sobre o assunto, fica aí a indicação, tá? Dessa leitura, que eu acho que ela colabora ainda mais aqui conosco, tá bom? Então, se vocês observarem, a gente estava aqui, né, justamente nesse finalzinho sobre as micorrizas, que eu não queria deixar de apresentar a vocês, tá certo? Bem, e ao mesmo tempo agora aqui nós vamos falar dos líquens, que são, tenho certeza que todos nós, né, já tivemos oportunidade ali de observar, que é chamativo, né? Muito comum ali a gente, ao perceber, chamar, é algo que normalmente chama a atenção do público, né? Que perguntam também muito frequentemente. Vocês vão ver, de fato, os líquens, eles são importantes, eles são também bons indicadores, né, dali do ambiente pelo qual eles estão, por algumas situações que nós vamos pontuar, e eles realmente também, né, eles fazem parte também desse tipo de relação simbiótica. Por quê? Nos líquens, nós também temos uma associação entre espécies distintas, que são dos fungos e a presença também das algas, né? Então, existe ali a presença de dois grupos distintos que em conjunto colaboram um com o outro, tá bom? Existem mais de 13 mil espécies identificadas de líquens na literatura. Então, uma relação vasta, logicamente, tem a identificação e tem uma associação em determinados locais, sobre determinadas características, né? Principalmente quando nós estivermos, né? A gente acabou de verificar aí no trabalho de vocês, a gente falou muito sobre interferência humana, né? Nós interferimos muito. Então, de uma maneira geral, no ambiente em que a maioria de nós moramos, são ambientes dos quais tem muita interferência e isso impacta sobre a vegetação que está presente entre nós, né? Então, quando a gente aí tem a oportunidade de ir para áreas de fato ali em que a natureza está preservada, em que não tem, né, ou tem de uma maneira mínima a interferência humana, a gente tem maiores condições, ambientes com temperatura mais agradável, com menor poluição, né? Eu falo menor porque, de uma maneira geral, muito dessa poluição hoje em dia ela está em todos os locais, né? A gente consegue verificar ali condições mais adequadas para que, inclusive, se estabeleça a presença dos líquidos, tá? Professora, Pode falar? relação simbiótica, eu posso falar que é o mesmo que mutualista? A simbiótica e a mutualista, ela é muito utilizada por grande parte como o mesmo termo. Você, inclusive, possa ver isso na literatura, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles também têm hora que comentam sobre isso, que essa questão de mutualismo, né, onde ambos têm ali benefícios, a gente percebe, por exemplo, aqui mesmo, dentro da simbiose, há momentos em que não são necessariamente os dois que tenham ganhos. Há situações em que apenas uma espécie tem ganho, mas que a outra não fique prejudicada. Então, por isso que a gente observa, muitas das vezes é utilizado como a mesma terminologia, mas tem esses detalhes que a gente eventualmente possa perceber ali dentro da linguagem, dentro da literatura, tá bom? Então, só esse cuidado. Ok. Mas eles falam mesmo.
sendo utilizado com o mesmo significado, tá bom? Bem, e coloco para vocês a composição dos líquens, né? Que eu acabei de dizer anteriormente, que é uma associação de duas espécies. Nós temos os fungos, que são considerados micobiontes, tá? E a associação com fotossintetizantes, né? São, por exemplo, as cianofícias, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, a gente tem a presença no mesmo ambiente dessa associação desses dois grupos, tá? Distintos. Mas por quê? Vocês vão ver aqui mesmo, é observado isso que a gente está falando, Daniel. Por exemplo, aqui, nós percebemos, né, tem aqui o que se ganha com a presença de um e a presença do outro. Nos micobiontes, às vezes eles não conseguem esclarecer muito bem o que eventualmente ele possa dar de ganho para os fotossintetizantes, tá? Então, o importante é que, no mínimo, não venha causar danos, não venha causar prejuízo à outra espécie. Aqui é algo que nós vamos verificar mais adiante, mas que, de fato, quando a gente fala dos fungos, eles possam ser classificados em dois grupos, tá? Distintos, que são os ascomicetos e os basidiomicetos, tá? Tem características aqui específicas que nós teremos oportunidade de verificar adiante, mas o fato é que, a partir, né, dessa distinção desses dois grupos, nós observamos que eles possam estar aqui associados e formando, né, associados a cianofícies e formando, então, por exemplo, os líquens, tá? E essa associação deles em relação aos fotobiontes, né, justamente aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, né, que são aqueles que vão literalmente fazer síntese de nutrientes na presença de luminosidade, né, na presença da luz, da energia solar. Então, existe aqui uma associação, tá? E que eles acabam que essa adaptação entre eles fazem com que haja uma associação fisiológica, em que a composição ali naquele ambiente seja uma composição harmônica para um melhor desenvolvimento, tá? E se observa muito isso, porque esse fotobionte ou fotossintetizante, ele realmente fornece aos fungos esses elementos vindos desse processo fotossintetizante, do processo da fotossíntese, né? E aqui no caso específico, principalmente componentes de nitrogênio. Então, eles colaboram com os fungos em relação principalmente a esses componentes ricos em nitrogênio. Então, é algo característico, algo que se ganha de fato com a presença desses fotossintetizantes, tá? Do outro lado, como eu tinha falado para vocês, o papel dos micobiontes é menos elucidativa, né? Eventualmente eles acham que possam até colaborar no sentido de proteção, né? Mas de qualquer forma, ainda fisiologicamente, eles acreditam que isso, né, ainda possa ser melhor explicado. Então, realmente, existem algumas relações em que a gente tenta, né, caracterizá-lo dentro de realmente uma padronização, mas ainda em termos de realmente ficar claro até que ponto determinada espécie possa contribuir com a outra, às vezes ainda não está, né, tão definitivo assim, tá? Isso também não significa que não exista, eventualmente possa, né, ainda ser esclarecidos de uma maneira melhor, tá bom? Exatamente o que a gente está falando disso, né? Essa simbiótica mutualista, a própria pergunta do Daniel, relação simbiótica mutualista, a mesma, né, pessoal? Na literatura, muitas vezes é considerada como única, mas, né, ainda exista, são essas coisinhas que a gente tem aí na literatura, que ainda há alguns cientistas que eventualmente discordam dessa relação, que a gente aqui trata como uma relação simbiótica, né? Mas eles acham que possa, por causa dessas lacunas, ser
que ela poderia ser considerada um parasitismo controlado, ou seja, em que uma espécie tira muito proveito, e essa espécie seria os fungos, né? Eles têm mais ganhos do que necessariamente as algas, mas que é algo que não venha prejudicar. Então, por isso que eles acham que possam ser um parasitismo controlado, tá bom? Então, os micobiontes, os fotobiontes, eventualmente poderia ter essa associação muito em função de algo, né, que está sendo controlado, que realmente ninguém não saia necessariamente prejudicado, mas então é importante a gente observar, porque tem umas questões na literatura que a gente possa encontrar algum tipo de divergência, né? E eventualmente é só a gente saber o porquê dessas divergências que a gente possa observar ali ao pegar um texto, ao pegar uma explicação de um determinado autor, tá bom? Coloca aqui para vocês uma estrutura realmente básica de um líquen, né? O que a gente tem? A gente possa observar uma representação esquemática. Daqui a pouco vem umas imagens que vocês poderão observar, que nas imagens a gente consegue perceber bem claramente esses aspectos, tá? Inclusive do próprio Sorédio que eu apresento aqui para vocês. Mas vamos por partes. Olhem só. Semana passada nós vimos que os fungos, né? Eles têm as hifas, né? Que são aqueles filamentos, inclusive possam ser septados ou não septados, né? Então, olha só, aqui nós temos a presença das hifas, né? Aqui representadas. E o autor mostrando aqui, colocando para gente a associação à presença das algas. Então, nós temos, né, nessa estrutura de um líquen, a presença tanto dos fungos quanto das algas. Essa regiãozinha aqui, a região córtex, né, região cortical, normalmente é a região mais externa, que nós temos tanto uma região do córtex superior como do córtex inferior, que seriam mesmo a presença de hifas, tá? Uma densidade maior das hifas nessas regiões, por isso que é denominado assim de região cortical. Ela é mais espessa, ela é mais densa, com presença de hifas, tá certo? E aqui também essas resinas, que são projeções, inclusive fazem associação com o substrato, tá bom? Do local ali onde elas estão inseridas. E se a gente pegar essa área e der um zoom, ó, com a presença tanto da hifa quanto das algas, olhem só, a gente poderia observar o que a gente tem aqui ao lado, que é o que nós denominamos de sorédio, tá? Então, aquele conjunto, aquela aglomeração, onde eu consigo verificar com clareza a presença, né, desses dois grupos, tá? Olhem aqui. Os líquens, eles podem viver, né, à semelhança às epífitas, né? Lembra que nós vimos o conceito de epífita, que é aquela espécie que vive associado, né, às plantas vasculares. Elas estão ali presentes aos troncos das árvores, né, muito frequentemente, ficam ali naquele ambiente, né? Agora, os líquens também possam ser observados não só associados a esses ambientes, como eles também possam ser observados em locais bastante diversificados, como locais semiáridos e região polar, tá? Logicamente que a gente tende a encontrar um número maior de espécies realmente associado a essa vegetação e até mesmo ao ambiente de solo, né? Mas pode ser observado em rocha e em locais mais distintos. Olhem aqui, até coloco para vocês. Eles, como acabei de falar, a maioria realmente são terrestres, mas eles também possam estar em ambientes com água doce e ambiente de água salgada também, tá? E uma coisa muito interessante, importante destacar, que os líquens, eles têm uma associação muito grande com umidade, na maioria das vezes, né? Então, assim, a gente fala de uma maneira geral,
mas isso não exclui a presença de que algumas espécies ainda possam ser observadas em regiões mais secas, tá? Então, assim, é uma característica que realmente está muito presente, né, aos líquens, locais úmidos, mas não é exclusivo, porque já foram identificadas espécies em locais secos, né? De uma maneira geral, na hora que a gente fala na biologia, é muito frequente essas exceções, né? Essas fora a regra. Também tem uma variedade muito grande. Olha, as imagens falam por si só, né? Quanto ao aspecto morfológico, coloração observada e até mesmo em termos de tamanho. Alguns possam realmente ter poucos milímetros, há outros que possam até chegar a ter 2 metros de comprimento, né? A maioria deles tem crescimento muito lento, mas é muito comum a gente observar os líquens em áreas fechadas e realmente com plantações de dezenas de anos, né? Então, nós temos líquens que realmente já estão ali instalados há dezenas a centenas de anos. Então, por isso que a gente consegue observar líquens também com um comprimento, né, grande, que não tende a ser o que é observado na grande maioria, mas eles, por quê? Eles já têm muito tempo que estão ali presentes e se desenvolvendo, tá bom? Agora tem variação sim, né? Muito grande. Olha, na hora que eu falei do desenho esquemático, eu chamei a atenção de vocês, olhem, daqui a pouco tem, né, as imagens que vocês poderão perceber que isso de fato está presente e a gente possa identificar. Olhem só, né? Esse daqui é um líquen que a gente denomina crostoso, né? O próprio nome já é sugestivo, parece uma crosta, ela se estende no tronco da vegetação, né? E olha, o que a gente possa observar aqui, que todas essas regiõezinhas circulares, que são bem chamativas, né? É justamente a presença dos fotobiões, tá? Presentes aqui nesse líquen. Então, essa área, né, me fugiu, gente, demarcada, né? Demarcada, é isso que eu queria falar. Essa área é bastante demarcada, visível aqui para gente, tanto no aspecto de desenho esquemático, como também a gente consegue identificar aqui nessas imagens, né? E tem a região cortical, que é toda essa estrutura ao entorno, né? Lembra que eu falei com vocês? Região cortical, ela é uma região que margeia, né? A região mais externa. Então, nós temos essa região de córtex aqui. Região medular seria a região mais interna aqui, ó, tá? Quando você vai se estendendo mais para a região central do líquen. Aqui as imagens, tem sempre a foto aqui do lado e o desenho esquemático, né? Só para a gente perceber, conseguir identificar, porque muitas das vezes a gente vê só a foto e às vezes não consegue perceber ali a presença real dessas duas espécies, né? Então, aqui sempre com essa demarcação, que eu acho que facilita aqui para a gente. Eu até chamei a atenção na hora que eu falei do custoso, né? Aqui nessa imagem, aqui eu venho apresentando a vocês justamente, né, essa classificação, porque os líquens possam ser classificados quanto à sua aparência, quanto ao seu aspecto morfológico. A caracterização era muito fácil de ser realizada, porque a nomenclatura já é sugestiva, né? Tem um crustoso, como a gente pode observar, ele se estende, né, ao tronco da árvore. Tem os foliosos, como o próprio nome também seja sugestivo. Ele é mais foliáceo, né? Você consegue perceber ali no tronco, mas essa associação, principalmente se tivesse mais próximo, né? Aqui um zoom maior, o aspecto foliáceo. E tem o fruticoso. Fruticoso é justamente quando o líquen está aderido bem
de uma maneira bem pouca, bem singela a área da planta, tá? Olhem aqui, venho colocando aqui para vocês. Eu acho que essas imagens, olha aqui, esse do folioso, fica muito mais fácil de vocês perceberem o que eu, né, quis chamar a atenção anteriormente. Realmente desse aspecto foliáceo. O crostoso e esse fruticoso aqui também agora está mais próximo. Acredito até que dê para vocês identificarem, né, terem uma recordação de imagens passadas, de vocês já terem visto isso, né? Olhem só. Tem fruticoso justamente quando eles estão presos de uma maneira minimamente ao substrato, né? Então ele é meio essa estrutura mais penducular, tá? E olhem, ele é super tranquilo. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Justamente para vocês e a gente, ok, para vocês fazerem e fixarem. Eu encaminho isso para vocês. Só mesmo para o conceito, né? Daquelas coisas que a gente faz para poder ser conceitual e guardar. Aqui, vocês vão começar aqui para mim. Vocês vão, aqui, ó, começar. Isso. Crostosos, fruticosos e foliosos, né? Quais são Pode falar. Né? Obrigada. Na hora que vocês falam professora, eu já lembro de olhar e percebo. Deus lhe pague, é isso mesmo. Deixa eu ver. Ok. Tá? Vou voltar aqui para a gente... Ctrl V. Isso. Só para vocês verem aqui do início. Começar. Ok? Aqui. Vocês vão identificar para mim. Qual que é aquele líquido que varia em forma e são presos ao substrato apenas por um ou poucos pontos de contato? São pendentes, eretos ou prostrados. Os talos lembram fios de cabelo, fitas ou arbustos. Qual que vocês colocam aqui? Foliosos, crostosos ou fruticosos? Fruticosos. Exato. Qual que é aquele que é bastante achatado, formando uma crosta firmemente presa à rocha ou ao tronco, dificilmente removível sem serem danificados? São os foliosos ou são os crostosos? Crostosos. Crostosos. Isso. Vamos. Quais são aqueles que assemelham-se a folhas e são mais fracamente presos ao substrato do que os crostosos? Foliosos. Muito bem, Sara. Como ficar na dúvida, né? Vamos ver se vocês responderam. A última aí. Não é? Ficou difícil? Vamos ver se vocês responderam correto. Ok. Vou encaminhar também para vocês, tá? Só para vocês depois fixarem aí. Então, o que a gente vai fazer? Sei que a gente está aqui no nosso horário. Eu vou colocar esse assunto como nosso ponto de corte, tá? Para a semana que vem a gente retomar. E aí, semana que vem, tem a apresentação das imagens de vocês. Acaba sendo mais rapidinho, né? Vocês vão apresentar as imagens ali, o resultado, né? De uma maneira mais simplificada para a gente. Mas, por favor, né? Encaminhem, façam direitinho. Podem até me encaminhar, agora vocês já sabem. Semana que vem, se vocês puderem já me encaminhar no decorrer da segunda-feira, vocês, por favor, me encaminhem os arquivos, que aí eu já salvo tudo aqui, tá? E aí a gente fica mesmo só com a apresentação. E aí a gente dá prosseguimento para a gente finalizar também o nosso assunto, tá bom? Tô encaminhando aí para vocês agora esse joguinho, que é super simples, eu sei, mas ao mesmo tempo para fixar aí com vocês essa classificação dos líquidos, tá bom? No mais, então, quero desejar a todos vocês uma ótima noite, viu? Parabéns pelas apresentações, caprichem nas fotos de semana que vem. Eu quero muito ver com a mão de vocês aí, né? Para essas sementes. E quero ver o que vocês acham, o que aconteceu e por que aconteceu, tá bom?
E quem puder me encaminhar fotos de vocês, né? Do rosto de vocês para me colocar. E porque eu vou fazer um apanhado do que vocês apresentaram hoje e postar no Instagram, eu vou ficar muito feliz. Ó, beijo para vocês, uma semana abençoada. Até quarta, né? Se Deus quiser. Boa noite, Lu. Até. Boa noite. Boa Sara. noite. É, Tchau. Tchau, boa noite. Se cuidem, hein? Juízo.